Vários países, várias guerras, uma região, tudo em nome do petróleo. Há tanto tempo quanto muitos de nós conseguem se lembrar, os Estados Unidos têm estado fortemente envolvidos no Oriente Médio. Afinal, todo aquele enorme orçamento militar deles não é à toa. Nem tudo isso foi por causa do petróleo, mas grande parte foi, e a boa notícia é que isso está deixando de ser uma prioridade para os Estados Unidos, ainda que devagar, mas com certeza. Isso ocorre porque os Estados Unidos estão deixando de depender dos tradicionais fornecedores de petróleo e passam a contar mais com seus próprios recursos energéticos. Antes de saber como, precisamos entender por que os Estados Unidos se tornaram tão dependentes do petróleo estrangeiro. Pode-se pensar que isso ocorreu porque fontes internas dos Estados Unidos, como Texas e Alasca, não supriam mais a demanda de uma economia em rápido crescimento e com alto consumo de energia. Mas isso não é tudo. Ao importar um produto em vez de produzi-lo, você libera parte do orçamento energético para outros usos econômicos. Então, alguns achavam que fazia sentido deixar que outros países cuidassem da questão energética, enquanto os Estados Unidos se concentravam em outras áreas, como manufatura de alto nível e tecnologia. Na prática, adotar essa abordagem levou os Estados Unidos a se envolverem na política interna de outros países para baixar o preço do petróleo. Os formuladores de políticas avaliam há tempos se usar a economia gerada com energia para outros fins compensa o maior risco às cadeias de suprimentos e, cada vez mais, concluem que não compensa. Para compreender a importância da independência energética para os Estados Unidos, analisaremos alguns casos. Primeiro, precisamos voltar no tempo até 1973, quando o Oriente Médio estava em turbulência durante a Guerra do Yom Kippur, entre Israel, Síria e Egito. O governo Nixon ofereceu um pacote de ajuda de 2,2 bilhões de dólares a Israel, irritando países árabes produtores de petróleo. Como retaliação, países árabes cortaram o envio de petróleo aos que apoiavam Israel. O resultado era previsível. Os preços da gasolina dispararam. 40% nos Estados Unidos, as filas nos postos de combustível se estendiam por quilômetros, e as pessoas mais poderosas do governo americano começaram a questionar se a dependência de energia do Oriente Médio era um grande problema. Apesar da suspensão do embargo do petróleo por meio da diplomacia, o episódio revelou a dependência energética dos Estados Unidos como uma vulnerabilidade estratégica. Então, o presidente Nixon lançou o Projeto Independência em resposta a isso, com o objetivo de criar uma estratégia para que os Estados Unidos se tornassem autossuficientes em energia até 1980. Incluía ações como construir 1.000 usinas nucleares, até 2.000 reduzir o limite de velocidade nas rodovias para 55 milhas por hora, converter usinas a petróleo para carvão e priorizar o transporte público. Mas não funcionou exatamente como planejado. Mesmo com todos esses esforços, os Estados Unidos ainda usaram mais petróleo após o embargo de 1973 a 1974, e a dependência do petróleo estrangeiro subiu para quase 50% em 1979. As preocupações com a segurança nuclear, agravadas pelo desastre de Chernobyl e choques nos mercados de petróleo, como a Revolução Iraniana de 1979, fizeram do Projeto Independência um fracasso até 1980. Pode-se argumentar que a diplomacia que suspendeu o embargo de 1974 tornou os Estados Unidos mais independente energeticamente. O ponto central para obter apoio dos sauditas foi os Estados Unidos oferecerem garantias de segurança de longo prazo ao reino em troca de fornecimento estável de petróleo. Essas garantias levaram os Estados Unidos a entrarem na Guerra do Golfo para evitar que Saddam avançasse sobre os campos de petróleo sauditas após anexar o Kuwait. No fim dos anos 1970, o presidente Jimmy Carter tentou resolver a questão da independência energética. Carter anunciou a Lei de Segurança Energética, que criou a Reserva Estratégica de Petróleo dos Estados Unidos e iniciou as primeiras pesquisas do governo americano em energia verde. Apesar dos esforços de Carter, poucas melhorias ocorreram na questão da independência energética americana, e em certos aspectos, a situação piorou antes de melhorar. Toda a administração que buscava a independência energética dos Estados Unidos acabava voltando à estaca zero. Infelizmente, os anos 2000 não foram muito diferentes. Dependentes de petróleo, a independência energética era a prioridade da política externa do novo governo Bush, que estava disposto a enfrentar desafios por todos os meios. Bush criou a Força Tarefa de Energia em 2001, logo na segunda semana de mandato, para reduzir a dependência do petróleo estrangeiro,
mas isso fracassou por fatores como a influência das grandes petrolíferas. E com esse fracasso, vimos a invasão do Iraque em 2003, que muitos acusaram de ser uma investida imperialista para tomar o petróleo. E de fato, após a queda do governo de Saddam Hussein em Bagdá em 2003, o novo governo iraquiano, instalado pelos Estados Unidos, estabeleceu novos contratos com grandes petrolíferas americanas como a Chevron e a ExxonMobil. Apesar da mancha da invasão, reconhecida por muitos, inclusive por seus apoiadores originais, como um erro, o governo Bush preparou o terreno para uma verdadeira revolução na produção doméstica de petróleo dos Estados Unidos, cujo legado ainda está presente até hoje. Para colocar as coisas em perspectiva e ver o quanto avançamos, em 2005, os Estados Unidos consumiam 44% mais energia do que produziam, enquanto em 2022 eles produziram 2,5% a mais do que consumiram. Na verdade, 2022 também foi o primeiro ano em que eles exportaram mais petróleo do que produziram desde 1952. Em 2010, aos Estados Unidos importavam 9,4 milhões de barris de petróleo por dia a mais do que exportava. E isso mudou para um superávit de 650 mil barris por dia em 2020. O que aconteceu nesse período? Na verdade é simples. A Revolução do Xisto. A tecnologia de fraturamento permitiu aos Estados Unidos acessar reservas profundas de gás de xisto. É só ver o rápido aumento desde 2007. A produção de petróleo nos Estados Unidos era tão alta que Obama revogou, em 2015, a proibição de exportação de petróleo bruto, criada após o embargo do petróleo dos anos 1970. Então, embora os Estados Unidos agora sejam mais independentes, em termos energéticos, do que jamais foram desde antes de 1950, a questão de se eles realmente têm independência energética, neste momento, ainda está meio sem resposta, se não for completamente falsa. Veja, até este ponto do vídeo, nós nunca realmente definimos o que significa independência energética. Mesmo fora do vídeo, isso nunca é claramente definido, sendo mais um slogan político do que um conceito econômico ou técnico. Muitas pessoas veem isso de duas formas: produzir mais energia do que consumimos, ou exportar mais energia do que importamos. Na verdade, por ambos os critérios, os Estados Unidos já são energeticamente independentes há anos. Mas se isso for verdade, por que ainda importamos energia? Ainda não definimos o que é energia. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos são exportadores líquidos de petróleo e derivados. Mas a questão é que produtos derivados de petróleo incluem uma variedade de coisas que eu não chamaria de petróleo, principalmente gás natural. Os Estados Unidos se tornaram um grande exportador de gás natural nos últimos anos. No último ano, os Estados Unidos se tornaram o maior exportador de gás natural do mundo. Somando petróleo e gás natural, são exportadores líquidos. Apesar disso, os Estados Unidos ainda são grandes importadores líquidos de petróleo bruto, mas esse número está caindo. Isso é um pouco confuso, porque tecnicamente os Estados Unidos produzem petróleo bruto suficiente para suprir suas próprias necessidades. Mas é o tipo errado de petróleo e eles não conseguem refinar tudo. O petróleo bruto é classificado principalmente pelo peso e pela doçura. O peso do petróleo define o quão fácil é refiná-lo ou fracioná-lo em componentes utilizáveis como gasolina, querosene de aviação e diesel. O petróleo leve é o mais fácil de processar. O pesado é o mais difícil, com o intermediário, obviamente, ficando em algum lugar entre os dois. A doçura se refere ao teor de enxofre do petróleo bruto. Quanto mais doce ele é, menos enxofre contém. A maior parte do petróleo dos campos dos Estados Unidos, como Texas e Oklahoma, é leve e doce, comparado ao do Oriente Médio e Rússia. Agora, o problema é que, por muitos anos, o petróleo importado supriu a maior parte das necessidades energéticas dos Estados Unidos. Boa parte da capacidade de refino local é direcionada para processar petróleo mais pesado e menos doce do que o produzido aqui. Como resultado, muitas refinarias dos Estados Unidos não conseguem processar o tipo de petróleo que é produzido lá. Essa incompatibilidade impede os Estados Unidos de simplesmente usar sua própria produção de petróleo bruto para atender às necessidades domésticas. Adaptar refinarias para o petróleo bruto dos Estados Unidos seria caríssimo e demoraria anos. Além disso, os combustíveis não são totalmente intercambiáveis. Não dá para usar energia nuclear em carros, ou trocar a fonte de aquecimento da casa só porque um combustível ficou caro. Não faz sentido, para o consumidor,
reunir toda a energia em uma só métrica. Afirmar que os Estados Unidos são autossuficientes em energia ignora a necessidade de importar grande quantidade de petróleo bruto, mantendo o país dependente do mercado internacional e de questões políticas externas. A geografia também influencia esse cenário. A produção doméstica de petróleo, concentrada no centro dos Estados Unidos, está ligada às refinarias do meio-oeste, da costa do Golfo e da costa leste, mas não às da costa oeste. Essas refinarias da costa oeste são altamente dependentes de importações do exterior por causa do custo muito mais baixo para obtê-las. Sem contar que há muitas limitações sobre onde os oleodutos e ferrovias carregadas de petróleo podem passar. O petróleo do exterior, mesmo após os custos de transporte, geralmente é mais barato do que o petróleo bruto produzido domesticamente. Isso acontece porque o que o pessoal do setor de petróleo chama de custos de extração, ou seja, o custo real de tirar o petróleo do solo, é muito mais baixo em alguns outros países. Mesmo na costa leste, gargalos ou altos custos de transporte podem tornar mais barato importar do que comprar de produtores dos Estados Unidos. A independência energética total não ocorre e nem é viável. Os Estados Unidos, por enquanto, aceitam essa situação. O objetivo da independência energética é evitar que os Estados Unidos passem por interrupções de fornecimento, como as do embargo do petróleo árabe dos anos 70, o que hoje não é mais uma preocupação. Então, dificilmente é independente o suficiente. Os Estados Unidos também investem mais em energias renováveis e, aos poucos, reduzem a dependência do petróleo. Então, no fim, eles podem realmente, por qualquer definição possível, finalmente se tornar totalmente independentes em termos energéticos. Obrigado por assistir